Eu saúdo a amada Igreja Batista Shalom Adonai com a graça e a paz da parte de Jesus Cristo. E quero usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, para fazer essa saudação. Eu quero saudar os amados porque ser amado de Deus, é algo que privilegia as nossas vidas e nós somos amados do nosso Pai. Então nós devemos e precisamos exercitar, amar-nos uns aos outros. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor e a graça e a paz da parte de Jesus Cristo seja abundante em nossos corações, amados irmãos. Nós estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Nessa lição nós teremos o privilégio de fazermos uma discussão online com as nossas classes. Eu estou muito animada com essa perspectiva. Eu espero que os irmãos vejam o vídeo, leiam a aula. Eu percebi que o irmão Otto já postou nos grupos das turmas desde ontem, Então nós estamos bem motivados para esse momento de Escola Bíblica Dominical. Não é uma aula presencial, mas a gente vai poder fazer algumas coisas, a gente vai poder se falar, a gente vai poder ouvir um ao outro, isso é muito bom, Então vamos orar a Deus em agradecimento àquilo que Ele é e que Ele sempre será em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja eternamente o Teu nome, Pai, acima de qualquer outra coisa, Senhor. Nós queremos Te dizer que, como Teu filho Paulo, nós reconhecemos o Teu senhorio em nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu é quem produz vida em nosso ser e nós Te louvamos por isso, Pai. Nos ajuda nesse momento de estudo, que nós façamos isso com muito temor e tremor ao Teu nome e que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós abençoamos a amada Igreja Batista Shalom Adonai, cada igreja tua, Senhor, chamada Shalom Adonai, nos seus lares, com seus familiares, que a tua palavra, a tua doce palavra, que o teu inefável amor, Senhor, chegue a cada um dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, só para relembrar um pouquinho, a nossa lição é Moisés e aqueles que o ajudaram, é a aula 7 na parte 2. Nós vamos findar essa aula hoje em nome de Jesus. E essa aula faz parte da nossa estratégia de trabalhar com a igreja a questão da liderança. Essa aula faz parte da nossa estratégia de lidarmos com a igreja com a formação de líderes que sejam conforme o coração de Deus, para que nós possamos melhorar a nossa vida eclesiástica, para que nós possamos mudar a nossa vida em coinonia, para que nós possamos melhorar, aperfeiçoar cada vez mais a nossa condição de colaboradores e coparticipantes na construção da obra de Deus. Como na semana passada, no nosso versículo do ano para a Escola Bíblica, eu queria destacar outra expressão, baluarte da verdade. Deus é nosso baluarte da verdade. É a verdade em que nós podemos confiar, sem qualquer sombra de dúvida, sem qualquer variação de situação, de circunstância. Deus é o baluarte da verdade e quer nos fazer cada vez mais baluartes da sua verdade, onde quer que nós estejamos. Que sejamos prontos, como servos e servas do Senhor, para sermos baluartes da verdade. A outra novidade para esse dia é que nós vamos começar com contribuições, Duas irmãs se posicionaram para mim até ontem com contribuições. A irmã Heloísa, mas a contribuição dela vai ficar para a próxima aula, porque tem mais a ver com a aula de Jonatas e Davi, que é essa. E eu queria resgatar a contribuição da irmã Deinha, que muito gentilmente me mandou um áudio lindíssimo, e eu destaquei daí. Eu espero que esteja sendo fiel ao seu sentimento, ao seu pensamento, quando você fez uma ligação, um paralelo entre o líder Moisés com Neemias, quando Deinha identificou o que ela estudou até agora de Moisés com as sensibilidades que Neemias extravasou, revelou, quando ele, sabendo da situação dos muros de Jerusalém, ele se dispõe a estar lá, mesmo estando tão distantes. Ele estava lá no reino de Artaxerxes, sendo copeiro de Artaxerxes, mas ele teve a audácia, a ousadia do Senhor
de se ver participando da reconstrução dos muros. E aí a irmã Dainha, ela faz um paralelo com esse líder Moisés, porque em muitos momentos Neemias, na visão da irmã Dainha, e eu corroboro com essa ideia, ele revela um líder que, ouvindo a voz do seu Senhor, ouvindo o incômodo que sentiu, ele compreende que é a voz de Deus chamando-o para o desenvolvimento de uma obra. E aí ela destacou alguns aspectos que eu nominei como sensibilidade. Ele teve sensibilidade emocional para, sabendo da situação dos muros de Jerusalém, chorar, lamentar-se e se condoer com aquela situação. Ele teve sensibilidade espiritual para jejuar, orar, clamar perante o Deus dos céus. Eu achei essa expressão lindíssima, irmãos. O livro de Neemias, capítulo 1, a parte B do versículo 4 até o 11, ele jejuma e chora, clamando perante o Deus dos céus. A sensibilidade espiritual de Neemias de saber compreender que ele não iria fazer nada por ele sozinho. Outra coisa que eu achei muito interessante em Neemias, que pode estar muito fora de modas, é a sensibilidade para respeitar as autoridades terrenas. Ele respeitou e esperou que a partir do seu momento com Deus, o coração do rei Artaxerxes seria movido para aquela causa. E se você for lá em Neemias capítulo 2, do versículo 4b até o 5, você vai perceber que Artaxerxes, ele percebe como Neemias está e procura saber o que está acontecendo e concede a Neemias a perspectiva de estar indo fazer aquilo que o Senhor estava incomodando no coração de Neemias para fazer. Há mais duas sensibilidades que eu consegui apreender da fala da irmã Dainha. A sensibilidade espiritual agora para confiar em Deus. Ele tinha poucas coisas. Lá em Neemias 2, 12, do 17 ao 20, se os irmãos pegarem, o irmão vai perceber que ele não tinha muita gente. Ele já estava lá em Jerusalém, já tinha visto a panaceira que estava por lá. E aí ele não tinha muita gente, não tinha muitos cavalos, não tinha muitos carros, mas ele confiou que a obra sendo de Deus, ele a sustentaria. E essa sensibilidade, e essa confiança levou a ele a ter a sensibilidade de testemunhar perante Tobias, Sambalete, Gesem, que acharam uma loucura aquilo que ele está fazendo. E aí lá no versículo 20 de Neemias 2, ele diz algo que eu fiz questão de transcrever para os irmãos. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, e nós, seus servos, levantaremos e edificaremos, porque o Deus dos céus, que é o dono dessa obra, nos fará prosperar. Como líderes, nós precisamos confiar e passar confiança para os nossos liderados, que quem tem feito a obra, quem tem conduzido a igreja no impossível é o Senhor. É Deus que tem conduzido no impossível. Era impossível sair do Egito, era impossível o faraó liberar, era, mas não para Deus. Era impossível o mar se abrir, era, mas não para Deus. Era impossível aquela nação resistir 40 anos no deserto e ainda ter remanescentes para entrar na terra prometida, era, mas não era para Deus. Era impossível Artaxerxes se sensibilizar com Neemias, que precisava ir lá resolver um problema que o coração de Neemias gemia para isso, era, mas não para o dono da obra que fez com que Artaxerxes se comovesse. Era impossível para Neemias, com poucos cavalos, poucas pessoas, reconstruírem o muro de Jerusalém, mas ele reconstruiu. Se nós formos ler Neemias, vocês verão que logo nos primeiros capítulos, o que acontece é que Neemias restaura os muros de Jerusalém e ele cumpre aquilo para que Deus tinha proposto no seu coração. Eu quero agradecer a irmã Dainha pelo atendimento ao chamado, e aí está posto, né? Nós vamos aqueles que tiverem um pouco mais, quiser conhecer um pouco mais da visão que a irmã Dainha tem, apesar de já ter lido de Neemias, leia esses capítulos que eu destaquei, esses versículos que eu destaquei, porque faz parte desse processo de escuta espiritual da nossa irmã em relação à comparação do líder Moisés com o líder Neemias, e de uma convocação para que nós, líderes hoje da causa de Deus na terra, possamos compreender, ter o mesmo tipo de sensibilidade que fez com que esses homens, há tempos atrás, homens durante todo o perpassar da igreja no mundo, tenham se disposto a fazer o impossível por confiar no Deus dos impossíveis. Amém, meus amados?
Dito isso, nós vamos entrar diretamente na nossa lição. Hoje nós temos 2 tópicos da lição para discutir. A perspectiva que Moisés também tinha um Timóteo. Lembra que Timóteo é a causa, o perfil Timóteo é o que nós estamos tentando identificar nos diversos líderes e desenvolver em nós como líderes de Deus. Então Moisés também tinha seu Timóteo, não era só Paulo. Lá no Antigo Testamento, Deus já tinha revelado para Moisés um Timóteo, alguém com um perfil de fidelidade, de serviço, de capacidade de abraçar uma causa com seu líder. Então, esse líder é Josué. Josué, ele se revelou para Moisés o que Timóteo se revelou para Paulo, um fiel servidor. E nós, em 2 momentos particularmente, eu gostaria de destacar essa fidelidade de Josué. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, quem sobe com ele é Josué. Não que Josué tenha ido até onde a sarça ardia, não, mas Josué estava sustentando, aquela corda de mais de um nó, de 2 nós, sustentando Moisés. E em momentos em que Moisés entrava na tenda, que fazia os momentos de louvores, no período de adoração, depois que Moisés se afastava, que os líderes voltavam para suas tendas, para seus arraiais, Josué permanecia. Ele não se afastava da tenda, mesmo após esse período de adoração. E essa atitude de Josué revela um líder que tinha algumas características que o diferenciava. Primeiro era o comprometimento com Deus. Josué não tinha um comprometimento com Moisés por ter esse comprometimento. Não, Josué era comprometido com Deus e Deus o compromissava a Moisés. E ele, com fidelidade, ele honrava esses 2 compromissos. Mas é importante nós estarmos atentos a isso, irmãos. Quando nós honramos os nossos líderes, os nossos pastores, nós estamos demonstrando. Irmãos, eu estou falando aqui, quando nós honramos os nossos pastores que estão sob a autoridade de Deus. Sempre que isso surge nas nossas lições, esteja ciente que nós estamos crendo, que nós estamos podendo testemunhar a autoridade de Deus sobre as autoridades que Deus tem posto sobre nós. E esse comprometimento com Deus é o início de todas as coisas. É onde a coisa realmente acontece. Você se comprometer com Deus significa que você é asseverado a você uma armadura para que você possa matar essa carne que tende a ser invejosa, que tende a ser desejosa do alheio, para que seja revelado os caracteres que Deus quer que os filhos dele tenham. Um comprometimento com Deus revela uma qualidade de líder que nenhuma formação eclesiástica, teológica, nenhuma formação secular pode nos dar. Porque o comprometimento com Deus é algo que emerge de dentro do homem para se revelar em comportamentos, em ações. Uma outra coisa que permanecia a porta da tenda revela sobre Josué é que ele tinha uma prontidão para ajudar Moisés no cumprimento da sua missão. Eu, quando penso nessa questão da ajuda, eu sempre penso no meu irmão Rogério. Rogério, ele tem uma fala que me encanta muito. Quando ele fala assim, que nós somos chamados por Deus para ajudar o pastor José Rizzi a viver o sonho de Deus de uma obra estabelecida na terra. Irmãos, reconhecer que nós somos chamados para que um homem como o pastor José Rizzi, que tendo recebido do Senhor uma missão, tem um sonho de fazer isso acontecer com santidade, com obediência, com temor a Deus, e nós somos participantes dessa revelação, participantes dessa possibilidade do reino de Deus crescer através da instrumentalidade desse irmão. E, por último, eu posso identificar que permanecer à porta da tenda revela sobre Josué uma total falta de inveja da posição de Moisés. Josué não queria entrar na tenda e estar lá sendo o condutor do processo de adoração. Ele não queria ocupar o lugar de Moisés, ele não queria ser o líder. Na aula anterior nós trabalhamos sobre isso. Quando o Senhor pede a Moisés para reunir os anciões, para poder ajudar, o Espírito, a palavra de Deus revela que não havia
nessa atitude de Deus, nenhuma disposição de tirar da mão de Moisés o cajado da liderança, e sim distribuir as ações, distribuir cooperação entre o povo de Deus. Então, se você pegar o texto de Êxodo 33, de 9 a 11, nós vamos perceber que é possível identificar em Josué uma postura que revela um verdadeiro líder, mas um líder que sabe exatamente qual é a sua hora de ser liderado. Eu louvo ao Senhor porque a palavra de Deus nos revela que o corpo de Cristo, ele é corpo exatamente porque a obra de Deus ela é feita a muitas mãos. Então não é feita só por boca, não só por mãos, não só por pés, não só por cabeça. Ela é feita por todo um conjunto de irmãos, de irmãs, que comprometidos com Deus, sendo redimidas pelo sangue de Jesus, se comprometem nesse processo. E a lição pega um exemplo bem interessante. Ela pega o exemplo da construção do tabernáculo, que vai desde as vestes do sacerdote até a própria tenda, até o entorno da tenda. Como foi necessário que Moisés compreendesse, tivesse ajuda para que isso fosse feito. Apesar dele ter recebido as ordens, apesar dele ter recebido as instruções, apesar de que a planta estivesse na mão de Moisés, dada por Deus, de como seria o tabernáculo, do entorno, como seriam as vestes do sacerdote, está tudo... Deus tem exatamente o desenho do que ele precisa, do que ele deseja para o tabernáculo, para o lugar de sua morada, que... ele entrega a Moisés, e a Moisés tem a incumbência de identificar quem iria materializar tudo aquilo. Seria muito fácil se Deus fizesse isso e tudo estaria feito, tudo estaria pronto. Mas Deus requer participação do homem na construção da sua obra. Deus requer que o homem se revele dentro da sua capacidade, a capacidade que ele recebeu do próprio Deus, os talentos que o próprio Deus lhe deu, para que ele possa devolver isso a Deus em forma de serviço. Porque esse serviço... Lembra quando nós estudamos Jesus e os seus discípulos, irmãos? Que nós trabalhamos muito essa questão de que Jesus mandava os discípulos ir na frente para fazer, para preparar o local que ele ia pousar, as ceias e tudo mais. E que Jesus ia ensinando os discípulos como serem líderes, como ser líderes, como ser capaz de desenvolver novas equipes, como serem capazes de assumir o reino de Deus, a construção, ou como é que eu digo, a continuidade da construção do reino de Deus, depois de Jesus não estivesse mais aqui. Essa é a perspectiva. Porque Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia pegar, estalar os dedos, ou pensar apenas no tabernáculo e ele se materializar. Mas onde estaria o homem que Deus queria ensinar, que Deus queria perceber, perceber fidelidade, perceber disposição, perceber uma posição de submissão a Deus e ao líder estabelecido. E aí o que é que Deus faz? Ele solicita de Moisés que ele veja israelitas a partir de suas especialidades individuais, coletivas, e coloque eles para executar isso. E aí se você pegar o livro de Êxodo, a partir do 31 até o 39, você vai perceber que cada passo, cada cortina, cada instrumento, cada adereço, cada parte daquele tabernáculo tinha um desenho dado por Deus, que foram os israelitas que materializaram para que o Senhor pudesse se sentir, acolhido. E os versículos 42 e 43 do capítulo 39 de Êxodo vai dizer exatamente isso. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Irmãos, Moisés está aí revestido da autoridade de Deus para abençoar aqueles que honraram o compromisso de fazer conforme Deus tinha orientado. Então nós precisamos nos lembrar que o Senhor ele nos honra com a bênção, com a provisão, não só porque obedecemos a Ele, mas porque Ele é Deus de amor, mas quando fazemos, nós alegramos o coração de Deus. E coisas como essa,
conforme a tudo que o Senhor ordenara. E o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós sabemos o que Deus tem nos ordenado a fazer. Então, conforme Deus tem nos ordenado a fazer, nós devemos fazer e fazer com diligência, porque nós somos convocados para sermos baluartes da verdade de Deus, onde quer que nós estejamos. Amém, meus amados? E o tabernáculo ele foi abençoado. E várias razões, inclusive a lição ela é muito primorosa em sinalizar essas questões. Ele resgata um pouquinho, olha, vê-se um pouquinho a atitude de Jesus com os discípulos. Ao ensinar os trabalhadores, Moisés seguiu as orientações que Deus dera a ele. Quando Jesus ensinava os discípulos melhoravam a sua capacidade de obedecer, de liderar, a sua capacidade de amar. Moisés estava fazendo isso com os israelitas. Resgata também como uma razão importante para que o tabernáculo tenha sido abençoado, é que o plano foi dado a Moisés, mas ele não tentou fazer tudo sozinho. Ele lançou mão, confiou que no seu entorno haviam homens, artífices, que eram capazes de realizar o sonho de Deus no local em que Deus gostaria de ser adorado. Por último, Moisés convocou pessoas talentosas, habilidosas, e eu quero destacar essa expressão, cada um em sua área, e que tinham a sabedoria de Deus. Então, irmãos, você todo mundo habilidoso e talentoso que tem a sabedoria de Deus? Não, não é. Seria bom que fosse. Pessoas habilidosas, talentosas, que podem estar usando seus talentos, as suas habilidades, para coisas que entristecem totalmente o Espírito de Deus. Não é o nosso caso. E, cada um em sua área. Essa expressão sinaliza que Deus não deixa inútil nenhuma habilidade que nós tenhamos. Pode parecer a outrem, ou pode parecer a nós mesmos, que não é grande coisa, mas é grande coisa quando está à disposição do Senhor. Seja o que for que nós tenhamos capacidade de fazer, devemos fazer para a honra e glória do Senhor. Isso será valorizado pelo nosso Senhor, porque sábios são os homens que pegam os seus talentos, as habilidades e as submetem a Deus, porque certamente serão abençoados. E por último, a questão da obediência. As pessoas responsáveis por cada área seguiram as instruções de Moisés. Por quê? Porque confiavam que o seu líder estava sendo fiel às instruções de Deus. Então, irmãos, confiança é tudo. Confiança, nós precisamos confiar nos nossos líderes, precisamos estabelecer essa relação de confiança, mas precisamos entender que essa confiança não é porque o homem é bom, é porque ele está seguindo, sendo fiel às instruções de Deus. Com todas as nossas imperfeições, irmãos, nós podemos e devemos nos esmerar, estar atentos, diligentes, para que nós possamos ser fiel às instruções de Deus. Seremos bons líderes, cada vez melhores líderes, se tivermos em nós o desejo, a atitude, o passo de ser fiel às instruções de Deus. E aí, com certeza, a obra de Deus vai prosperar na terra. Amém, meus amados? Duas lições eu gostaria de deixar nesse momento, a partir dessa lição. A primeira lição é resgatando um pouquinho o texto que está lá em Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 diz que o tabernáculo ele é a figura e a sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Vem falando sobre a questão do Hebreus 8, falando sobre o sacerdote. Lá no versículo 5 ele diz assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o tabernáculo não era só um espaço físico, ele sombreava as coisas celestiais que haviam de vir. E se nós, irmãos, se Moisés tivesse adulterado qualquer uma da parte do plano de Deus que foi dado às mãos dele, ele estaria acarretando também uma falsa mensagem profética sobre Jesus Cristo e sua redenção. Então, qual é a lição que nós devemos aprender disso aí?
Tudo que fizermos na obra de Deus deve refletir as coisas celestiais a que somos chamados a conhecer. E se nós não estamos conhecendo, irmãos, precisamos nos esmerar em buscar conhecer, sob pena de, se assim não for, macularmos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela pode ser maculada por nosso testemunho ruim, por nosso testemunho claudicante, por nosso testemunho pendengo. Então nós precisamos nos lembrar que, como líderes da casa do Senhor, líderes da obra de Deus, quando nós estamos falando da obra de Deus, fazendo a obra de Deus, nós precisamos nos lembrar que ela precisa refletir as coisas celestiais, porque se assim não for, nós estamos maculando a mensagem da cruz. E eu creio, irmãos, que nós que tememos e trememos na presença do Deus Altíssimo, não queremos sobre nós essa perspectiva de termos maculado a mensagem que aquela cruz, o sangue derramado na cruz, ele realizou. A segunda lição que eu gostaria que nós tivéssemos claro é que Moisés, ele foi um grande homem nas mãos de Deus, mas jamais teria sido sem a ajuda dos cooperadores. Ele precisava dos cooperadores para que a grande obra que ele tinha nas mãos fosse realizada. Então, mas esses cooperadores só podem aceitar a responsabilidade e cumprir as suas tarefas se forem ungidos e andarem no mesmo espírito que o seu líder, o Espírito de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso líder, ele representa essa autoridade que Deus deve ter sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ter uma intimidade além dos nossos líderes da terra. Nós precisamos ter uma intimidade para recebermos a unção das mãos de Deus. Então a lição é: a forma de nos relacionarmos com os nossos líderes precisa refletir o nosso relacionamento com Deus, pois é Ele que unge, é Deus que unge, Ele que nos faz andar em espírito. E andar em espírito e ser ungido por Deus faz com que sejamos melhores líderes. Você percebe que é uma via em que se cruzam, e assim, nós seremos melhores líderes que estivermos mais próximos de Deus. Receberemos mais da unção de Deus se estivermos mais próximos de Deus. Nós serviremos melhor a igreja local, seremos melhores cooperadores dos nossos líderes se nós tivermos um relacionamento profícuo, intenso, verdadeiro com o Senhor. Que no nosso coração, irmãos, tenha sempre esse desejo de nós sermos profícuos cultivadores de relacionamentos com Deus, e que esse relacionamento naturalmente nos apontará para nós termos cooperadores da melhor qualidade possível para os líderes da causa de Deus na terra. E para fechar nossa lição, eu queria que a gente pensasse nessas duas reflexões. Para que o tabernáculo fosse construído e as vestes do sumo sacerdote fossem feitas, lembra que eu falei que tudo isso veio de ordem de Deus? Foi necessário designar trabalhadores em áreas específicas e que cumprissem o plano de Deus, como Deus havia mostrado a Moisés. Isso se aplica à nossa igreja. Nós temos recebido a orientação da nossa autoridade, das nossas autoridades, e temos recebido e obedecido no sentido de colocar em prática, de colocar em ação, crendo que foi uma revelação de Deus para os nossos líderes. Vamos refletir sobre isso. O que nessa lição nós aprendemos e como eu posso aplicar isso na igreja? Irmãos, não adianta a gente aprender tudo se não formos aplicadores dessas verdades. É a mesma coisa de alguém me perguntar assim: Mara, você sabe somar e dividir? Sei. E aí, nunca me deram uma oportunidade de somar e dividir. Eu sei, da minha cabeça. Mas eu nunca tive a oportunidade de somar, de subtrair e de dividir. Para que serve esse conhecimento, se eu não utilizo ele para nada? Então, se nós aprendemos de Deus, vamos fazer Deus real na nossa igreja, através do meu trabalho e do seu trabalho, para que Deus possa ser melhor louvado, exaltado, conhecido, divulgado, semeado nesta terra.
E por último, sobre quais áreas nesse aspecto você precisa orar e melhorar. Qual nessas áreas você precisa de ajuda em oração para que nós possamos estar intercedendo e intercedendo para que Deus possa mudar em mim aquilo que não está conforme o coração de Deus e a vontade do Senhor. Para que Deus possa mudar em você aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus e na presença do Senhor. Eu louvo ao Senhor, meus irmãos, porque Deus tem sido maravilhoso em nos ensinar. E tem nos dado tempo para que nós possamos mudar as nossas atitudes, mudar as nossas referências, mudar as nossas meninices, para que nós sejamos cada vez mais nos aproximemos da estatura de varão perfeito. Amém, meus irmãos? Ainda temos aquele desafio dos irmãos que quiserem colaborar. Em nome de Jesus, está aberto, podem mandar, certo? Na próxima aula, não estarei mais eu gravando, estará gravando agora para a Leia, com o Rogel, professor dos jovens. Estaremos mudando um pouquinho a carinha aqui, né? Mas eu creio que o Senhor pode e vai falar grandemente aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus, né, pelos aniversariantes dessa semana. Eu sou péssima em aniversários, mas, irmãos, eu quero lembrar particularmente da vida de Júlia. Júlia, parabéns, Deus te abençoe, querida. De Jonatas, o netinho da irmã Heloísa. O netinho é forma de falar, viu, irmãos? Ele é bem grandinho. O netinho da irmã Heloísa, aquele gatinho lindo que de vez em quando está conosco lá na igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida de Jonatas. Ele me mandou uma mensagem lindíssima. Tia, é um privilégio te chamar de tia. E eu fiquei me sentindo assim, maravilhada, porque eu carreguei Jonatas pequenininho, tô velhinha que só. E Jonatas está fazendo fez mais um aninho de vida nessa semana, no mesmo dia que Júlia. Eu quero abençoar a vida de Jonatas, de Júlia. Irmãos, me perdoe se eu não citei mais alguém que aniversariou, porque eu realmente sou muito ruim disso. Mas eu quero abençoar, se mais alguém aniversariou essa semana, eu quero abençoar em nome de Jesus. E eu quero terminar esta aula com as saudações Shalonitas. Saudações Shalonitas, amados do meu Pai. Deus os abençoe, que Deus possa nos fazer ricos em estarmos aprendendo mais dele a cada dia. E que no domingo, quando essa lição puder estar sendo veiculada, nós possamos estar reunidos com as nossas classes, discutindo do Senhor e aprendendo, eu recebendo de vocês, você recebendo de mim, e o Senhor distribuindo para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.